Bora. Boa noite a todas. Nós vamos aguardar a Marina Simão e a Patrícia, que devem estar entrando aí a qualquer momento. Queria agradecer a participação de todos no nosso bate-papo virtual, né? Esse bate-papo foi pensado em acontecer para que a gente pudesse falar sobre as dores do momento, né? O que cada uma de nós está passando, o que nós estamos fazendo nesse momento de dificuldade e principalmente o que nós estamos planejando fazer pós esse momento, né, de distanciamento social. Porque mais importante do que a dor é o que nós estamos fazendo para sair dessa dor, né, para sair desse momento. E o que a gente está fazendo, com certeza, vai inspirar a muitas mulheres, não só da associação, mas também de toda a sociedade. Hoje nós temos presentes aqui nossas convidadas especiais, além do homem de sorte Renan Reis, a Bela Prado Góes. A Bela, ela é personal trainer, especializada em grávidas, né? E dá aulas online e faz consultoria também, além de ter a loja virtual Belató, né? Isso A mesmo. Vaulete Sá, ela é consultora, palestrante, coach, é analista comportamental, né, professora na AESP e uma grande incentivadora de todas nós, está sempre nos ajudando, divulgando nossos trabalhos. A Keila Viviane, ela vende bijuterias Yasin. da Gazin, né? Bijuterias de luxo da Gazin. A Carla Nery Reis, vice-presidente da associação, fundadora, jornalista e proprietária da Opala. E a Lúcia Bortoloso, nossa querida Lúcia Bortoloso, diretora social, proprietária da Nativa, da Rações Nativa, né? E eu, Estela Brito Mendes, proprietária da Belga Data Soluções em Informática. Gostaria de chamar a Carla Neri para dar início à nossa reunião, nosso bate-papo. Obrigada, Carla. Então, obrigada, Estela, pela apresentação. Que bom a gente estar participando desse momento, né? De algum modo estamos nos aproximando umas das outras para bater um tempo em comum. Todos nós estamos passando, que é esse período que é atípico provocado por essa questão do coronavírus, e nós estamos tendo que ficar longe das pessoas que nós amamos, longe dos nossos clientes, né? Longe das nossas empresas. Muitas pessoas estão trabalhando em home office e tem surgido aí um cenário totalmente novo, né? E é esse tema que a gente quer abordar nesse encontro de hoje com as nossas convidadas. Eu queria começar conversando com a Bela, né? A Bela Prado, que é personal. Inclusive, um pouquinho antes dessa pandemia, né, Bela? Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns exercícios juntas. Eu já no final da gestação, você que está fazendo essa questão do personal para gestante, né? Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar. Estávamos já quase firmando uma parceria quando a pandemia veio e rompeu com tudo isso. Eu queria saber, de você como é que você está lidando com tudo isso. Carla, assim, no começo foi mais difícil, né? Assim, quando as academias decidiram fechar, acho que a maioria dos personagens ficaram, meu Deus, e agora? Porque, assim, eu não trabalhava com consultoria online, né? Como eu queria focar meu público para gestante, eu achava meio assim, por ser um grupo especial, trabalhar à distância. Mas aproveitei esse tempo justamente paradinha em casa, com muito tempo livre. Estou estudando muito, muito mesmo. E eu vi que é possível sim, principalmente pela chamada de vídeo. Dá para fazer essa consultoria online, dá para trabalhar. Não estou nem no rumo de estar no mesmo ritmo, né? Eu trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite. É meio complicado você sair assim para ir para o zero. Né? Eu tava dizendo, nunca fiquei desempregada na vida, essa foi a primeira vez, depois de 10 anos de formada. Mas, assim, pelo menos eu acredito que quando acabar essa pandemia, as academias retornarem, não vai ter tanta queda de alunos, não vai ter tanto esse problema não. Os alunos estão querendo muito voltar logo para a academia. Aí, assim, como a gente achava que ia ser, todo mundo estava pensando que ia ser 15 dias, 30 dias, a primeiro instante,
os alunos não até que se acomodaram um pouco na questão de consultoria online. Não, vamos esperar, vamos ver o que dá. Mas agora a procura já aumentou bastante. Eu já estou fazendo aula por videochamada, né? Alguns alunos conseguiram comprar material para fazer em casa, outros não, a gente faz sem material mesmo, faz com saco de arroz, cabo de vassoura, tudo a gente dá tá improvisando, jeitinho. né? É. E Bela, tu tem se reinventado então nesse sentido. Eu queria saber de ti, assim, como é que você tem cobrado? Porque uma coisa é quando você vai pessoalmente, né? Uhum. É o mesmo valor? Você tem cobrado o mesmo valor para fazer online? Não, por videochamada, a gente acaba fazendo um pouquinho mais barato, né? Dando desconto, porque não tem um deslocamento, né? Então dá para fazer a aula em torno de 40 minutos. Agora, sim, a desvantagem é que você só atende um aluno por horário, né? Então não dá para fazer tão mais barato assim, porque na academia eu atendia 2 por horário. Então, a renda dificilmente chega no patamar que era quando a gente estava presencial, né? Mas está dando para se virar, assim, aos pouquinhos. E como é que tu consegue observar o teu aluno? Tu tem toda uma orientação com a câmera ele posicionar em algum local? Exatamente. Posicionar a câmera. Quais são as orientações que tu passa para ele? Por exemplo, essa aluna que eu atendi agora há pouco, né? Antes de começar aqui a reunião. Ela tem uma esteira na casa dela, então a altura da esteira dá mais ou menos uma altura que ela, a certa distância, eu consigo ver os movimentos. Ela tem que colocar o celular numa altura e numa distância que ela consiga me ouvir, porque eu vou ficar falando, né, fazendo as correções, e que eu consiga observar ela direitinho, consiga ver. Aí, dependendo do exercício, ela fica de frente, fica de lado, para eu poder fazer as correções. Mas dá certo, sim. E Bela, nunca vai ser o olho a olho, né? O que você tem pensado, assim, Bela, de projetos para quando finalizar essa pandemia, para quando as coisas mais ou menos se voltarem aí para o que a gente tinha como normal, né? Assim, uma coisa que eu vou tirar de lição dessa pandemia, né, é que o serviço online eu pretendo continuar depois, porque era uma coisa, eu já tive procura de alunas de outros estados, Minas Gerais, Rio, e eu tinha meio esse receio de fazer essa consultoria online. Então, na época, eu perdi até os contatos por conta de receio mesmo de atender online. E agora não, agora eu vou com tudo aí para dentro. E outra coisa também que aconteceu nessa pandemia foi que enquanto as lojas estão fechando, eu reabri a minha. Porque assim, eu ainda tinha alguma mercadoria, né, da loja, o Instagram tava lá, a última vez que eu tinha postado tinha sido em novembro. Porque como eu estava nessa correria de atender aluno sem tempo, eu deixei meio de lado, mas eu ainda tinha mercadoria e ainda tinha o Instagram. Aí um dia assim, do nada, eu não vou dar uma olhada aqui. Quando eu olhei, tinha algumas mensagens de pessoas perguntando. Algumas mercadorias era justamente o que eu tinha. Aí opa, é aqui. Aí eu comecei a postar e aí tô fazendo algumas vendas. Faço a entrega na casa da cliente, tudo higienizado, direitinho, bonitinho. E tá dando certo. Obrigada pela sua participação, viu, Bela? Eu gostaria de chamar a Patrícia, falar da Patrícia que já está aqui conosco, né? Patrícia, ela é fisioterapeuta especializada em postura, em dor, DTM, né, Patrícia? Além de ser proprietária da Cell Clínica, nossa associada desde o início, quando ainda era grupo, né? Uma grande participante, traz ideias maravilhosas, né, Patrícia? Seja muito bem-vinda. Para mim, só é agradecimento e toda essa amizade, todo esse carinho que vocês têm umas pelas outras, é muito bom e gratificante. Então, como a Estela falou, hoje eu atuo como fisioterapeuta, né, e tenho a Cell Clínica. Vocês querem que eu inicie falando alguma coisa ou vocês vão direcionar as perguntas? A gente pode ir direcionando, Patrícia. A gente começou apresentando, né, o tema desse bate-papo. Vocês são nossas convidadas nesse bate-papo de hoje. A gente está falando sobre como é que cada uma está enfrentando esse período de pandemia, de isolamento, né, de estar afastado não só dos seus familiares e amigos, mas também afastado dos seus clientes, dos seus negócios, tendo que se reinventar nesse período. E a gente queria saber justamente de você, como é que você está lidando com esse período, o que você teve que fazer para dar continuidade ao seu negócio. Na verdade, como a minha empresa vem de serviço, a gente foi bem afetado, né? Então, porque a gente não vende produto e o serviço de fisioterapia,
estético, que lá, no caso, a clínica oferecia pilates, a gente tinha outros parceiros, como nutricionista, psicólogo, tinha o próprio salão, também foram bastante afetados, né? Então, as pessoas ficaram com receio. Eu, desde o início, coloquei muitas ideias para vender combos, com vencimento só, a pessoa poderia utilizar até junho, julho, vendendo combos através do Instagram, né? Então, a gente foi fazendo isso daí. Foi bom, teve alguma resposta, mas não foi o que a gente conseguia dentro do mês, né? Conseguia dentro do mês. E aí, quando foi a partir desse mês, eu fiz todo um treinamento com a equipe, com essa parte de limpeza, de higienização. A gente também trabalhou com os parceiros. E aí saiu uma jurisprudência até de Minas Gerais que fala sobre o Pilates, ele não é somente um exercício, uma atividade física. Ele é também um exercício terapêutico. Então, eu fui falando com as profissionais sobre isso, e aí a gente foi mandando essa jurisprudência, conversando com os clientes, também mostrando como é que a gente estava direcionando as pessoas na clínica, porque a gente não quer que acumule pessoas, tudo é por horário agendado. E aí algumas pessoas se sentiram seguras, né, para estar agendando um retorno. Então, essa semana a gente vai começar, né, fazer esse retorno, principalmente do Pilates e da parte de fisioterapia, para a gente poder mostrar para a cliente como é que a gente está funcionando. Como meu serviço de fisioterapia é dor, né, e DTM, essa parte mais urgente, e eu estou atendendo no Manhattan, eu não deixei de atender. Então, só diminuí o meu fluxo, porque as pessoas também, não é todo mundo que eu atendo, às vezes eu oriento por telefone, eu peguei meus contatos e fui conversando com cada pessoa, como é que elas estavam, o que elas estavam sentindo. Aí eu ia orientando, passando atividade, pedia que ela relatasse a dor, e aí direcionava algum alongamento ou alguma técnica para ela fazer em casa. Se isso não resolvesse, aí eu faria um encontro com ela pessoalmente e depois iria conduzindo, né? Mas a gente tentando se reinventar. Agora, o que a gente tem aproveitado, a gente tem achado muito bom nesse momento, são os excelentes cursos, muitas coisas boas, muito conteúdo bom, ou de graça, ou bem acessível. Verdade. Né, nesse Muita momento. palavra, muito conteúdo. E Patrícia, como que você fez com os parceiros? Porque além da gente ter essa preocupação de se preparar para receber os clientes, que você citou aí, que vocês tiveram todo um treinamento, uma série de outras questões, eu sei que você tem parceiros que alugavam também salas na sua clínica para prestar atendimento. Como foi? Isso também afetou eles, né? Como que vocês negociaram? Como que ficou? Na verdade, no primeiro momento eu já vi que eles não teriam condição, né? Não tive nem como cobrar isso deles, porque eles iam indo risco, todo a despesa da CEL. Tentei negociar com a pessoa, o aluguel, né? Para poder eu dar conta de toda essa despesa. Só que aí eu tô com... Eu geralmente, eu penso assim, eu tenho um plano A, plano B, plano C, né? Então, eu estou dentro ainda do plano A. Aí, que eu estipulei para mim até junho, mais ou menos, né? Junho, agosto, porque eu sou muito desprendida. E se for para fechar a empresa por conta de ter custos demais, porque eu acho que não compensa, tudo que você tem que ser, ele mesmo tem que se pagar. E o meu serviço é muito complicado, porque o serviço de fisioterapia você faz próximo do cliente, né? Então, daqui que o cliente tem que estar em contato, não é? Daqui que o cliente ele tem essa segurança de sair de casa para poder fazer isso daí, se torna um pouco complicado.
Então, eu não cobrei dos meus parceiros, nem quem locava a sala, e fiquei com todas as despesas. Realmente fiquei com todas as despesas. Tentei diminuir custos, o que eu pude cortar, eu cortei. O que eu pude pedir desconto e abatimento, fiz. E aí, esse momento, essa semana, a gente está reabrindo para alguns atendimentos de urgência, mas só marcados, não aberto ao público, né? E eu estou investindo... Sim. O seu negócio tem uma outra particularidade que me chamou muita atenção, porque você trabalha com muitos funcionários que são autônomos, que também têm necessidades desse período, porque eles ganham ali por produção. Como é que vocês estão fazendo com isso também? Não, porque cada um ele já tem o seu próprio cliente. Então, é como eu sou autônomo, então eu tenho minha rede de pacientes. E aí sempre fica dando assistência. Então, eles começaram a fazer atendimento. As pessoas não deixaram de sentir dor, nem de ter alguma necessidade. Então, eles começaram a fazer atendimentos em casa, né? Eles começaram a fazer home care e aí foi o que eles conseguiram, assim, poder estar se mantendo, né? E graças a Deus a gente sempre fica conversando que tem que ter um equilíbrio, sempre eu fico passando isso para as meninas, ter um equilíbrio financeiro. E elas não tinham muitas dívidas, não tinham muitas contas, né? E aí a gente vai se organizando. Só a minha funcionária mesmo, que aí eu já tive que arcar e depois eu conversei com a contadora, a gente conseguiu colocar ela dentro do programa do governo, né? Por conta que está fechado. E tem alguns projetos que você já tem para esse período pós-pandemia, para quando tudo isso passar? A gente está vendo que está sendo muito interessante essa questão da imunidade, né? Então, eu me desfiz de uma parte do salão, assim, na parte de cabelo. A gente só vai continuar com a parte de depilação e unha. E eu vou investir na parte de ozônio. São terapias que melhoram a imunidade, né? Então, essa parte de ozônio medicinal, a parte do ILIB, que é um laser, um tipo de biomodulação transdérmica, e a laser terapia. A gente vai estar colocando, já estava conversando com os pacientes sobre isso, e a gente vai estar implementando, divulgando para o paciente essas técnicas. E a gente já está tendo uma aceitação, né? Bacana, que bom, trazendo a inovação, né, Patrícia? Porque o ozônio é uma técnica muito nova. Eu conheci ano passado por conta do tratamento do José e realmente eu vejo que muita gente tem buscado esse tipo de terapia. Obrigada pela sua participação. Fica à vontade, muito obrigada. E sempre é bom estar no meio de vocês. O bom dessa troca, desse bate-papo, é porque muitas das atividades que você relatou que está fazendo podem servir de luzes para outras pessoas que também estão nos assistindo. Como é que eu vou negociar com os meus parceiros? Como é que eu posso estar trabalhando com os autônomos, com os meus funcionários, né? Até como ajudá-los nesse período. Então, eu acredito que trouxe aí algumas luzes nesse sentido da nossa conversa. Obrigada. Só fazer uma observação. Rapidinho. Teve uma associada nossa, a Joelma, que ela, assistindo a uma live, a pessoa começou a comentar os projetos dela, o que ela queria fazer para o futuro, e o que ela estava fazendo depois que aconteceu a pandemia foi à noite. E ela disse que não conseguiu dormir depois que ela ouviu esse depoimento dessa pessoa. Porque ela passou a noite inteira pensando, no dia seguinte ela já levantou, já foi atrás de material e mudou a vida dela inteira, se reinventou inteira. Então, assim, o maior intuito desse bate-papo é justamente esse, é que a gente possa estar ajudando as pessoas com as nossas próprias ideias, né? Porque às vezes as pessoas não estão conseguindo sair daquele marasmo, daquele medo que o desconhecido assusta, né? E isso fez com que ela mudasse a vida dela inteira. Eu estou muito feliz. Estelinha, e outra coisa, assim, que o que serve de dica para a gente é que às vezes as pessoas falam, tomara que isso termine logo, né? Só que eu sempre falo, olha, gente, tá bom a gente se acostumar com essa situação. É melhor a gente pensar assim, porque quando ela mudar, a gente já vai estar dentro dela, para você não criar uma expectativa. Então, lá, a empresa, a gente mudou tudo, em relação principalmente à parte de higiene.
Então, a gente colocou materiais, tudo que manda, um tapete sanitizante. Agora no Pilates só é uma pessoa, só vão ser duas pessoas, no caso, se são da mesma família. Na estética também só vai ser uma pessoa, atendimento só de uma pessoa. E a gente mostra para o paciente que é higienizado antes, é higienizado depois. A gente sempre fica fixando isso para ele, né? Eu comprei também uma torre de água ozonizada e vou ficar oferecendo isso para o cliente, para ele poder conhecer o ozônio. Então, a gente tenta também estar informando nas redes sociais. Eu estou fazendo uma live todas as quintas-feiras para poder deixar as pessoas informadas do que são essas terapias, porque, na verdade, não são novas. Para a gente é que está sendo utilizado dessa maneira agora. Mas a gente precisa se inovar e não pensar assim, daqui para o próximo mês vai mudar tudo, vai voltar como era antes. Não, a gente vai ter que realmente se reinventar. A gente vai ter que ver como é que a gente vai se adaptar com a tecnologia, porque a gente reclamava às vezes muito do celular. O celular ocupa muito tempo, mas hoje, nesse momento, para a gente foi uma grande ferramenta. Né? Muitas pessoas se descobriram, muitas pessoas descobriram muitas coisas na internet, com o celular. Então, é algo que também muitas pessoas que trabalhavam, tem colegas que eu converso, pacientes que dizem que não tinha necessidade de ter lojas físicas grandes, que conseguem trabalhar com home office, né? Com os parceiros em casa. Então, são coisas que vão realmente mudar. E a gente vai precisar se adaptar, né, a essa realidade, porque eu acredito que o fluxo não vai voltar imediatamente, até porque a gente está vivendo a curva agora, até porque a gente está vivendo esse momento. As pessoas também têm receios. Então, a gente precisa criar essa segurança para os clientes da gente. Então, vai ser uma adaptação novo, e a gente tem que ir com cautela e se modificando e se adaptando. Verdade. Obrigada, Patrícia. Isso. Aí. Obrigada pela É isso mesmo, Patrícia. Esse é o nosso intuito, né? Da gente poder colher esses frutos aí e poder passar para as outras pessoas essas ideias inovadoras. Muito obrigada, Patrícia, pela sua participação com a gente aqui, viu? Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com a Keila Viviane. Tudo bem, Keila? Tudo bem. Keila? Oi. Tá ouvindo? Tudo bem? Ouvindo, tudo bem. Então, Keila, eu tô ouvindo. Eu gostaria de conversar com você sobre um pouco da sua empresa, né? Sua loja, né? É virtual, é? Isso. Como é que está o negócio? Como é que você está se reinventando aí com os seus clientes? Como é que você está levando o seu produto, né, mais perto do seu cliente? Eu gostaria de ouvir um pouquinho você, que a gente tem ainda a Vaulete também para escutar um pouquinho aí. Então, Lúcia, antes da pandemia, os meus atendimentos eram mais presenciais, né? Porque como eu trabalho com semijoias, é importante, as pessoas dão valor a tocar, olhar, né? Isso é importante no trabalho. E a gente fazia esses atendimentos agendados, enfim. Mas depois quando começou a situação da pandemia, eu já tinha um Instagram, né? Já tinha um Instagram como loja das minhas semijoias, mas aí eu tive que colocar mais fotos, eu tenho que postar fotos diariamente, tenho que postar stories diariamente, usei também as linhas de transmissão do WhatsApp, porque é uma maneira eficaz de apresentar, né? E também investir nas fotografias, né? Porque sou eu mesma que faço as fotos, eu monto o cenário, tiro as fotos, posto no Instagram, posto nos stories e vez ou outra, assim, uma vez por semana eu faço uma linha de transmissão. E a gente tem percebido um efeito até que legal, né? Porque as pessoas também estão se adaptando a esse tipo de venda, né? A gente sabe que aqui não tinha tanto essa venda online como hoje ela precisa acontecer. Disponibilizamos também link de pagamento pelo WhatsApp para facilitar, para a pessoa não precisar
passar cartão, entrar em contato com nada, né? Nem com o aparelho de cartão, enfim. A gente disponibilizou isso também, o link do WhatsApp, e trabalhando nas redes sociais. E também com indicação das amigas, né? A gente o Instagram nos últimos dias fez uma como é que chama? Esqueci, uma mençãozinha. É um íconezinho para extra. empresas, né? E isso tem ajudado bastante, porque os amigos vai repostando, vai ali ajudando na publicidade da sua linha de produto. Mas a gente tem acreditado que isso vai se tornar algo bem, bem real e bem já no cotidiano das pessoas, né? Aqui, por exemplo, eu entendo que o delivery no Piauí, em Teresina, ele funciona muito bem para comida, né? Mas para outras coisas, a gente percebe que as pessoas ainda não estão tão habituadas a isso, né? Entrei também no aplicativo Piauí Delivery, coloquei também, tive adesões por lá e, enfim, a gente vai tentando se acostumar com essa situação e sabendo que já, a partir de agora isso vai se tornar muito mais rotineiro para nós, né? Muito mais frequente. Isso. E isso também fez com que você retornasse ao seu caderno assim, de antigos clientes? Você resgatou isso? Como é que foi? Sim. Porque quando a gente monta a linha de transmissão no WhatsApp, você tem como fazer montar a sua lista. E aí você vai vendo contatos que você não tinha tanta e que as pessoas também não sabiam, que você revendia. Enfim, a lista de transmissão do WhatsApp é uma ferramenta muito eficaz. Eu vejo ela como uma grande ferramenta. Porque quando você lança, as pessoas lhe dão logo uma resposta de imediato. Isso é muito legal. Maravilha, gente. Muita coisa, muita história, né? Muita novidade, muita coisa para a gente absorver. E você, Valete, conte para a gente. A Carla, a Lúcia, né, a Patrícia, a Keila, a Bela e a Estela aí pelo convite. Vamos lá. Como é que você está, Valete, nessa quarentena aí, nesse período de isolamento? Fora as lives aí bombando, né? Eu sou de risco, né? Eu tenho hipertensão, então não é fácil. Eu estava em Teresina, saí de Teresina, porque minha mãe mora em Picos. Né? E eu vim aqui para ajudá-la também, né? Porque por ela estar só, dificulta, eu tenho muito medo dela estar saindo, fazendo compras e tal. Esse foi o primeiro desafio. Então, eu não me encontro em Teresina. E na questão do distanciamento em relação à empresa. Eu hoje faço parte da rede de instrutores do Brasil. É uma empresa que funciona em Teresina e nós temos mais de 50 associados. São pessoas que prestam serviço para o Brasil todo em relação a essas consultorias, instrutorias. Então, como a própria Patrícia disse, é serviço. E caiu 70%, 80%. Todos os meus contratos de março foram cancelados, todos os contratos. Treinamento, curso, palestra, consultoria via Sebrae. Quem acompanha aí sabe, o Sebrae hoje está funcionando todo online. Então, março, não tivemos uma receita em relação a isso. Como eu presto serviço e sou professora numa faculdade com carteira assinada, essa foi a principal renda durante o período de março. Então, uma redução de 70% a 80%. Todos, olha, tem um baque, assim, para mim foi assustador, março. Eu tive crises mesmo, assim, de não acreditar. A gente sabia que estava na China e que vinha para cá. A gente só não sabia o dia, mas sabia que vinha. Mas mesmo nós sabemos, é uma dificuldade muito grande de se adaptar, de acreditar que vai chegar, que vai ser com a gente, que vai pegar a casa da gente. Eu tive essa dificuldade em março. Então, continuando, o que foi que a gente fez, né? O que foi que eu fiz, assim, na prática? Eu comecei a fazer as lives, porque eu acredito muito nas histórias de todas as mulheres de negócio. Até já conversei uma vez com a Estela sobre isso. Eu sou apaixonada pelas histórias, acho todas, sem exceção. Mulheres vencedoras. Então, eu digo, gente, eu tenho mulheres, colegas vencedoras, e que pode ajudar numa live a
orientar outras pessoas. Já que eu trabalho com orientação empresarial, não custa nada trazer a história das mulheres. Eu comecei a trazer as dificuldades. Meu Deus, ó, só a Bela falando, a Keila falando agora. E a Patrícia, eu já aprendi coisas que eu nem sabia. Então, eu fico impressionada. Meu papel, minha missão. Eu ia fazer uma pergunta para a Valete. Com tantas coisas que ela tem vivido aí nesse período, ela estava falando da floricultura da mãe dela que ela administrava. Que projetos é que você tem, Valete, para quando tudo isso passar? Do que você tem vivido? Cursos à distância. Eu tinha muita Cursos à dificuldade. distância. Eu tenho essa dificuldade de consultoria online. Adorei o que a Bela falou. Eu estou fazendo um curso de como fazer consultoria online. Eu sempre fiz presencial. Nunca fiz online. Já fiz reuniões online, mas não a consultoria completa. Primeiro, processo seletivo não é simples. Mesmo que você tente fazer todo o EAD, ele tem uma parte que precisa ser presencial. É impossível todo o EAD, pelo menos na cultura, nossa cultura de aceitação do empresário piauiense, a gente tem uma grande dificuldade. Entendeu? Então, eu estou fazendo esse curso, né, como ministrar, fazer consultoria online e também como desenvolver os treinamentos EAD. A gente está criando uma plataforma para poder trabalhar esses treinamentos, eu e mais 4 colegas dessa própria empresa, Rede de Estruturas do Brasil, para a gente poder prestar esse serviço. Mas não é fácil porque tem que estudar muito e se preparar muito. E a concorrência é grande, vocês sabem disso. Você tem feito lives, Valete. A gente tem visto muita gente fazendo lives. O que você tem feito para se destacar? Eu vejo que você tem escolhido temas empresariais, escolhe pessoas que realmente têm muita história, muito conteúdo para compartilhar. Acho que esse também é um diferencial seu, né? Obrigada, cara. A gente tenta trazer pessoas que possam agregar valor, que inspira. Porque às vezes você numa live chama alguém, aquela pessoa tem o que oferecer, mas ela não sabe como oferecer, como falar, como transmitir. Você é jornalista, sabe mais do que eu. Então, assim, a gente tenta escolher realmente as pessoas que têm uma história que possam agregar valor, trazer. Eu fiquei apaixonada pela Lili, eu já era. Mas a Lili começou a contar que saiu da fabricação de comidas para adulto e foi para minha pet fabricar comidas para cachorro. A mulher se foi vender quadros dos catálogos, né? Ela deu coragem. Como diz a Estela, ela sambou na cara do coronavírus. Eu fiquei impressionada. Então, eu acho que isso me incentiva, me faz rever meu modelo de negócio, me faz rever o meu modelo de atuação. O depoimento de vocês agora faz eu rever, eu digo, meu Deus, eu tenho que aprender isso. Já vou atrás, já vou passar a noite pesquisando sobre isso. Eu acho que a gente, com esse desafio, Carla, é a questão de estudar mais, buscar mais informações e outra coisa, ter muito conhecimento do mercado. Você falando de informação, a gente lida com isso no dia a dia, né? E hoje, cada dia mais, a gente é bombardeado por muita informação. E não só por informações que são verdadeiras, a gente é bombardeado por muita fake news. Eu acho que o que eu tirei, assim, nesse período de pandemia, de reflexão, seria que a gente tem que realmente checar mais aquilo que a gente consome. A gente acaba consumindo muita coisa como verdade, né? E às vezes a gente acaba aceitando algumas situações como se não tivessem saída. E aí, quando você citou a Lili, a gente vê, nossa, as pessoas têm como encontrar e como criar e se reinventar. Basta ter atitude positiva, né? Eu acho que desde o início ela encarou desse modo e ela conseguiu ver vários cenários. Tem gente que está chorando, tem gente que está vendendo lenço, né? A gente tem aquele ditado. Então, bora descobrir quem está vendendo lenço, bora aprender com essas pessoas. A gente está por aí. No meu caso. E a internet, o online, o digital, é um caminho sem volta. Todos os negócios, a gente viu que eles migraram para esse caminho. Eu mesmo tenho descoberto muitas coisas também no online, porque trabalhei a vida praticamente toda com mídia tradicional, TV, rádio, jornal. E ultimamente também tenho tentado estudar mais e pesquisar mais sobre as redes sociais para que a gente se aproxime dos nossos clientes, né? Não deixe os nossos serviços parados. Eu não sei se foi
Um de vocês falou, acho que vocês foi a Keila, que já trabalhava com isso virtual, mas que teve que buscar cada vez mais ferramentas, né? Tirar fotos melhores. Não é? A gente tem que estar estudando, ficando. Essa do estudo também é muito legal, porque você precisa buscar outros caminhos, entender a cabeça das pessoas, entender sobre a arte de vender, como chegar até as pessoas, falando usando palavras certas, usando os gatilhos mentais. Verdade. Gatilhos mentais. Gente, esse negócio de gatilho mental funciona demais. Olha, eu estava com uma aluna que ela estava me enrolando há uma semana. Ela, vamos fazer a chamada de vídeo da primeira aula? Ela, vamos. Quando deu hoje de manhã, eu li sobre isso no final de semana. Quando deu hoje de manhã, eu mandei mensagem para ela. Ei, nós podemos fazer nossa chamada de vídeo hoje às 6h30? Aí ela, ótimo, podemos. Às 6h30 hoje a gente fez. Ou seja, enquanto eu ficava só perguntando a ela quando que a gente ia fazer, ela ficava me enrolando. Quando eu cheguei para ela e disse, a gente pode fazer no horário tal, nesse dia tal, aí deu certo. Muito interessante isso, Bela. E é uma grande verdade. Quando a gente deixa solto, eu tenho aprendido muito isso. Quando a gente deixa solto ou deixa nas mãos das pessoas, elas tomam uma decisão, a coisa não acontece. Então você já tem que dar opção, né? Já disse para ela, tal hora e... É hoje, tal hora. Eu sempre fui muito preocupada com essa história de determinar as coisas, né? Eu tenho esse probleminha que é uma coisa que é o meu próximo desafio a vencer. Eu tenho que ser mais enfática com as pessoas. E vocês duas agora, a Keila e a Bela, bateram exatamente em cima do que tem sido a minha dor nesse momento, né? É não ter medo de falar com as pessoas, né? Você falar da forma correta, na postura correta, para que as coisas realmente possam acontecer. Porque isso realmente previne que a gente deixe de fazer negócio, perca muita coisa em função desse medo que a gente às vezes tem, né, Lúcia? Eu acho que esse era o nosso intuito, né, desde o início, com esse projeto. E eu acho que ele está sendo bem conduzido. Os segmentos, hoje aqui na nossa live, são vários segmentos diferentes que nós estamos conversando e que todas, sem exceção, tiveram e estão tendo ideias inovadoras, né? Então, é isso que nos faz feliz com esse projeto, que a gente realmente está atingindo o objetivo que a gente quer, né? Está podendo ajudar, podendo levar informação, podendo compartilhar a dor, compartilhar o momento de insegurança, né? Então, acho que esse é o nosso intuito. E como Bela falou, Vaulete, Keila e Patrícia, né? Nós somos mulheres de negócios e, na dificuldade, estamos encontrando oportunidades de negócio, né? De inovar o que a gente tem. Que é o mais importante, não poder se abater, não. Vamos ir em frente, né, Estela? Sim. A Patrícia falou uma coisa muito interessante, que é a questão acho que foi a Patrícia, se não for me corrijam, de que a tecnologia é uma coisa sem volta, né? Todo mundo tem um certo receio de tecnologia, todos nós temos um medo. Eu fiz uma live com a Vaulete, obrigada, Vaulete, e ela sabe o tanto que eu sofri para entrar online com ela. Gente, isso é um absurdo. Eu trabalho com tecnologia e eu fiquei morrendo de medo, entendeu? E ela foi assim, me conduziu lindamente, eu tenho muita gratidão por isso, né? Então isso, gente, é uma coisa que não é só presente, é futuro. O mundo mudou, as pessoas mudaram e tudo a gente tem, como é que chama? Tirar leite de pedra, né? Que fala. Então, assim, o que hoje a gente está fazendo é aprendendo muito para o futuro. Porque nós não somos mais as mesmas pessoas, os nossos negócios não são mais os mesmos. E se a gente estava com o pezinho atrás, preocupado ou com medo de entrar nesse mundo tecnológico, hoje nós somos obrigadas e estamos fazendo, né? É o gatilho mental. O corona chegou e disse assim, vamos, acabou. O passado... É da frente tecnologia. Da frente tecnologia. Estela, assim, só em relação a essa trajetória, inicialmente,
quando a gente recebeu toda essa notícia, que a gente teve que fechar o comércio, tudo, então eu sou uma pessoa assim, muito positiva, eu gosto de ficar, e eu tenho dificuldade se eu ficar solta. Eu preciso estar pensando em alguma coisa, né? Então eu já fiquei imaginando o que fazer, né? Então me coloquei, como eu falei, assim, eu sempre tenho vários planos na cabeça para mim não me frustrar. Então tem um plano A, um plano B, um plano C, D até o E, para a gente poder não se decepcionar e não se desanimar. E aí, quando eu comecei a ver essa situação e vi, poxa, eu vendi só serviço, vendo só serviço. Então, eu fui inserindo, assim, também fui procurando parcerias. Questão de produtos, eu fiz uma parceria com uma farmácia, né, para poder estar indicando os produtos dela. Eu tinha adquirido uma máquina que veio desde dezembro, mas ela só chegou foi mais ou menos em fevereiro ou foi março que ela chegou para mim, que é uma máquina de biorressonância. E aí eu comecei também a mostrar esse produto. E aí as pessoas começaram a achar interessante e aí eu fazia esse contato com a farmácia. E comecei também a vender alguns produtos na área do que eu já trabalho nessa parte de tratamento. E aí onde vinha me perguntando, porque às vezes eu já vendi produto na vida, né? E vi assim, não, hoje o negócio é serviço, isso antigamente. E nesse momento agora, para mim, foi difícil ficar sem poder estar oferecendo o serviço. Aí, o que eu fiz? Assim, como também a Keila falou, é muito importante essa questão da lista de transmissão e importante também a gente estar com contato sempre com o cliente. Então, eu fiquei passando mensagem para os meus pacientes, para os clientes da CEL, porque eu tenho lista de transmissões diferentes. E aí eu fui perguntando como é que tá, o que eu posso ajudar, para a gente não ser esquecido. Porque esse é algo que é interessante você manter essa relação, né? E as pessoas, muita gente me procurou, até gente de fora, e eu orientei em relação à dor, né? Até colegas falavam assim, mas tu não cobra. Eu até disse, eu não consigo cobrar. Não, mas você vai ajudar a pessoa. Mas esse momento eu ainda não estou conseguindo cobrar pela consultoria online, porque para mim assim, é algo que eu não vou conseguir fazer de perto, até porque você tratar dor de longe eu acho muito complicado, até da forma como eu trabalho, porque para mim dor é uma coisa sistêmica. Então eu teria que às vezes, quando que eu identificava que era uma dor só por um movimento errado, por uma postura errada, então eu orientava a pessoa, passava vídeo, passava as fotinhas e explicava. Mas quando eu via que envolvia emoção, sentimento, outras coisas mais, então eu falava, olha, a gente precisa depois ter um momento, ou então eu preciso te explicar muita coisa que está envolvida sobre isso. E aí, quando a gente passou do primeiro momento, as pessoas começaram realmente a necessidade do toque. E aí, quando a orientação não dava certo, aí eu marcava com a pessoa pessoalmente. E eu tentei transmitir, tento todos os dias, essa segurança. Eu peço para a pessoa, vá de máscara, não precisa ir com muito acompanhante. Você chega lá, a gente já mostra para ela como é que é a questão da segurança, dela entrar na sala, né, de como é que eu vou conduzir todo o processo, tudo de luva, tudo de máscara. Eu só uso uma bata por paciente, então eu tenho quase 15 batas aqui, eu sempre lavo uma. Então são essas coisas que a gente foi se reinventando e que eu tentei me reinventar, que não é fácil, né? Nessa área de serviço não é fácil, mas a gente está buscando inovações. Eu estou estudando, Patrícia, os protocolos, né? Porque eu trabalho com Sim. 2 projetos no Sebrae, projeto de saúde, e foram implantados nas clínicas fora do país para poder reabrir. Com certeza você deve estar né, dentro desses protocolos aí. E o protocolo da questão da beleza, não é? Porque para reabrir os salões, as academias precisam ter protocolos autorizados, é bem rígido, é um custo. Alguns empresários dentro dos grupos, né, que a gente participa da área de saúde, da área de beleza, reclamam do investimento. É um investimento alto e nesse momento alguns empresários
complicado até para investir, né? Eu vi um exemplo de uma clínica de estética no Sul, que eles reabriram, e entre um paciente e outro, eles tinham que ter 30 minutos só para higienizar. Você sabe disso, eu estou só comentando no sentido de... A gente está fazendo isso. Entre um paciente e outro, e no retorno o paciente ficava dentro do carro, ele não sai do carro, né, de jeito nenhum. Ele só sai do carro com autorização da esteticista para poder evitar esses problemas. Então, existe muito. A gente está pedindo para o paciente não ir muito... Sim. As urgências, né? A gente está pedindo para o paciente, assim, não demorar muito na clínica, né? A gente está reduzindo o tempo, tipo, se um atendimento às vezes demorava 1h15, a gente está reduzindo para 40, 50 minutos, mas de uma forma bem intensa, para que ele não sinta falta. E a gente não está marcando ninguém em cima do outro, no caso dessa semana, que a gente já está iniciando algumas coisas, não estética ainda, mas a gente está adaptando dessa maneira, pedindo para o paciente não ficar na clínica. No caso, se ele for pedir um Uber, alguma coisa, que ele faça ainda dentro da sala. A recepção, a gente reduziu o número de cadeiras. Lá no Pilates, eu tinha uma sala do Pilates com aeróbico, aí eu tive que transformar só uma sala para o aeróbico e só uma sala para o Pilates, né? Então a gente está gastando muito com descartável, porque todas as toalhas que eu tinha na clínica, eu me desfiz delas. Só coisa de descartável, né? Então, todas essas coisas, a gente também foi um custo para a gente. E eu acho, gente, e a questão da quantidade de vezes que tem que lavar o banheiro por dia, né? Se lavava 2, agora tem que lavar 6, 3 vezes a quantidade que se fazia antes. Isso tudo tem um investimento. Material de limpeza, né? Das empresas de forma geral. E aí também eu vejo assim que a gente o momento daqui para frente vai ser uma palavrinha chamada parceria, porque muitas empresas não vão conseguir suportar toda essa situação sozinhas, né? Então isso a gente vai precisar se reinventar, a gente vai precisar criar conexões, juntar empresas, né? Porque eu acho que é hora de juntar empresas, eu acho que é hora da gente pensar nessa situação. Porque, como eu falei, mesmo que a gente volte na próxima semana, daqui a um mês, mas o nosso cliente, ele não vai voltar com a mesma intensidade que estava antes. E aí a gente vai sentir a falta, né? Na pesquisa, Patrícia, deu 50%. Sim. Na última pesquisa que foi feita nas empresas que reabriram, apenas 50% dos clientes retornaram. Os outros 50% tiveram resistência, medo ou preocupação com alguém da família que estava no perigo, no risco. Por exemplo, eu estou de risco. Sim. Então, eu vou para a tua clínica. Quando eu volto, eu não vou. Estou dando um exemplo. Eu não vou porque eu já sou de risco. Sim. Então, eu vou deixar de ir algumas. Só vou realmente com muita necessidade. Isso vai acontecer com tudo. Com treinamento, com academia, com beleza, com compra de produto. 50%, pelo menos foi feita a pesquisa agora, dos clientes das empresas que reabriram, 50% dos clientes não retornaram. Aí tem várias causas. E, gente, financeira, várias. Mas aí a gente pensa e financeira vai estar envolvido, né? Assim, eu vejo que o que seria mais viável era a gente poder estar, de alguma maneira, educando, orientando as pessoas. A gente tem um país que ele não tem muita informação, não tem muita educação. Então é difícil você falar para aquelas... Sim. Você observa assim, a pessoa na vida, mas às vezes a gente tem que até compreender, tem gente que mora num cômodo com 10 pessoas. Como é que vai viver isolado, né? Como é que você vai conseguir estar ali apertado? O coronavírus vai transmitir ali para aquelas 10 brincando. Então é meio complicado na situação assim, de renda que a gente tem na nossa maioria no nosso Brasil. Então, eu acho que era interessante, porque além disso também, Valete, como eu convivo com isso, a gente vai sofrer um pouquinho com essa questão do pânico, da ansiedade, do estresse, né? Você ficar muito tempo em casa, você... treinamento. Não vai ter mais treinamento com 10 pessoas. Não vai ter mais treinamento com 20 pessoas, só em 2021.
Esse ano não tem, não tem a menor condição, porque lá para setembro eu dou aula na faculdade, a faculdade já suspendeu, talvez em agosto volte. Então, até julho está todo mundo no mesmo caso, né? Escolas também, né? As escolas também só funcionam da rede particular. Há uma possibilidade também em agosto, né? Porque eu sou professora e também estou no home office fazendo aula em casa. Bem, as duas. E tudo isso ainda tem que resistência muito grande, né? dar as aulas em casa, né? Gravar a aula em casa. E acho que realmente até agosto é tudo muito incerto. Muito incerto. A partir de agosto não temos assim não tem muita luz ainda não. Na verdade, Keila, eu acho que esse setor da educação, ele vai ser um dos últimos assim que vão retornar. É o último. Isso é o último. Porque é muito aglomerado. É muito aglomerado. O bom é porque assim, pois é. E quando voltar também, esse vai ser um setor que vai ter que ter como é que eu posso dizer? Uma adaptação, né? Eu Uma acho que a adaptação gigantesca. Sim, né? gigantesca. Não sei se vocês viram um vídeo na China que tem... Da China, das crianças da China. Então, daí você tira que lá, um país que é, né, assim, alinhado, sim, com pessoas com muito mais recursos, tranquilas, né? Saúde. Funciona, mas quando a gente parte para cá, pro Brasil, gente, isso não vai acontecer na escola pública. Infelizmente, é uma realidade, né? É por isso que eu digo assim, ó, eu acho que os nossos governantes, nossas autoridades, eles deveriam estar utilizando da mídia para educar. Educar não é fácil, gente. Não é fácil você mudar a consciência e a cabeça de uma pessoa que está... a consciência ninguém muda, né? Valete sabe que é educadora, é uma coisa que é construída. Mas a televisão, ela é um meio que ela deveria estar sendo utilizada para isso, não para amedrontar, não para assim, polemizar, né? Aí o que acontece? A gente tem muita gente que não sabe até quanto tempo que você usa uma máscara. Às vezes eu fico olhando quando eu vou assim, quando eu passo. Não querem nem usar máscara, né? Ontem nós passamos uma reportagem mostrando como as pessoas têm resistência a usar a máscara. Ainda hoje, né? Na pesquisa, principalmente os homens. Foi feita a pesquisa dos homens há de 40 anos. Isso. Não, e tem gente que passa assim, ó, com um mês todo, ou uma semana toda com a máscara e acho que está protegido, né? Então, não é assim. A gente sabe que essas pessoas têm falta da informação, por isso que não dá para culpar, porque é uma coisa mesmo cultural, estão se adaptando. Então, não é do dia para a noite. Então, isso teria que ser informado. As pessoas gostam do contato físico, de estar ali perto, de estar perto da outra. Olha, a gente não pode ficar conversando muito. Olha, não vamos ter um distanciamento. Porque se a gente perceber assim, ó, na Alemanha, na Suécia, em Portugal, nesses outros países, fica mais fácil porque as pessoas têm um nível de educação um pouco maior. Né? Então, se você dá uma informação, a pessoa já sabe como é que tem que ser. Aqui não, a gente tinha que realmente usar dessa ferramenta muito grande que era a educação para poder informar a população. E eu acho, não sei se vocês viram, eu sigo um perfil no Instagram que é o Futuro Digital. Manda aí, pra gente ver. Futuro Digital. Ele é muito legal porque ele traz justamente as perspectivas futuras, né, como tecnologia, e uma das reportagens que eles colocaram na plataforma deles foi como países desenvolvidos liderados por mulheres conseguiram se desvencilhar da pandemia mais rápido. Olha aí. Muito legal. Vamos ver, vamos pesquisar. Muito legal. Ele fala sobre o futuro das coisas digitais. Então, ele fala do futuro do trabalho, fala da questão que a tecnologia, que muitas empresas tinham receio de aderir à tecnologia por ser um investimento alto, por demandar muito tempo. Nós tivemos que aderir à tecnologia em pouco tempo e sem dominar e tendo que dominar. Exatamente.
Meus amores, deixa eu Muito bom falar. também o Instagram do Olhar Digital. Aquele programa da TV muito bom também. Infelizmente, nosso tempo já está Eu já muito lhe sigo, longo. viu? Vai ficar muito pesado esse vídeo para depois a gente reproduzir. Eu adoraria continuar, porque o bate-papo está muito, muito bom realmente. Mas Tá a gente vai ter que finalizar e eu vou pedir que cada uma mande uma mensagem pequenininha para as mulheres de negócios, para o mundo, né? Porque nós estamos precisando dessa força. Então, eu gostaria que a Valete começasse mandando uma mensagem para todos que vão nos ouvir em breve. Primeiro, acreditar, ter propósito, acreditar. Nós vamos sim sair dessa melhores pessoas, melhores empresários e, com certeza, melhores seres humanos. Maravilha. Patrícia? Eu termino com a palavra assim, de hoje, que ela fica bem na minha mente, espero que também que ela fique na mente de vocês, que é parceria e educação, né? Que nesse momento, pós-pandemia, mesmo que se estenda um pouquinho a mais, todos esses cuidados, a gente vai ter que ter parceiros, né? Para a gente poder continuar com os nossos negócios. E a educação sempre vai fazer parte agora do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? O que eu desejo, assim, é que a gente possa sair bem, mais humanos ainda, dessa realidade, e que as dificuldades, elas nos fortalecem. Obrigada, Patrícia. Bela? Pois é, assim, nada na vida acontece que não seja para um aprendizado, né? Verdade. Então, que a gente leve esse momento de pandemia, que a gente está nesse isolamento, de reflexão, de aprendizagem, muita aprendizagem, e que a gente consiga aproveitar isso, aproveitar com a família também. Nunca tive tanto tempo em casa. E é isso aí. Obrigada, Bela. Keila? Eu sou adepta da frase que de todo mal é possível tirar um bem, né? Eu acho que de todo esse momento que a gente está vivendo, é preciso a gente tirar lições de tudo isso e tentar buscar viver o melhor, porque se a gente não aproveita, a tendência é que aquilo que foi de ruim se repita novamente, como a gente não quer, a gente precisa aprender logo de primeiro. Então, que a gente aprenda com prudência e muita esperança. Prudência para investir com cuidado, selecionando o que há de melhor, mas com muita esperança também, porque vai passar. Maravilha. Lúcia? Eu gostaria de falar para as mulheres de negócios que elas continuem persistindo, continuem tendo coragem, não desistam, que todo mundo está passando por essa dificuldade juntos. Estamos aqui para ajudar, a ouvir e juntas somos mais fortes.